Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live exclusiva minha. Como vocês sabem, quem me acompanha já às sextas-feiras na live Tudo Consta, faz muito tempo já que eu tenho uma parceria com o escritório DM Visa Law. E eu sempre divulgo, né? A doutora Ingrid tem 27 anos de experiência com esse escritório, mora há mais de 50 anos nos Estados Unidos e, por motivos óbvios e também um tanto lamentáveis, a verdade é que deve aumentar muito a procura de brasileiros, né, de visto de imigração nos Estados Unidos por brasileiros. É desnecessário explicar o motivo, né? Então, nós estamos aqui também para oferecer esse atendimento, para eu tentar conectar o escritório da doutora Ingrid com o meu público que tenha, porventura, interesse e condições de pensar num passo desses. E a gente vai fazer uma live semanal, sempre para tirar algumas dúvidas, trazer algumas informações relevantes. Portanto, para quem ainda não conheceu, né, ouve muito falar, mas não viu, em carne e osso, eis a doutora Ingrid. Tudo bom, doutora Ingrid? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Bom, dentro do possível. E, Ingrid, o que eu queria falar com você para começo de conversa, nessas lives breves que nós vamos ter toda semana, porque tem muito assunto, muita dúvida, o público às vezes não conhece todos os caminhos, as possibilidades, às vezes não sabe que ele mesmo é elegível para algum tipo de visto. Mas eu queria, antes de mais nada, perguntar a coisa mais importante, na minha opinião. Qual é a importância de você contar com uma advogada de imigração, com experiência nisso, num passo desses, num processo desse? Porque tem muita gente que ou vai na galega, ou usa umas firmas aí que escutou falar e que às vezes nem advogado é, e isso pode gerar problemas, né? Sim, bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom estar com você aqui, Rodrigo. Olha, um processo imigratório, ele é um processo bem complexo, tá? E para você se qualificar, para você saber qual tipo de processo você é elegível, somente um advogado pode tomar essa decisão e te oferecer essa assessoria. Uma pessoa leiga que não tem nem o treino, nem a experiência, nem a formação de um advogado, por lei, não pode te dar um conselho legal. Em outras palavras, alguém que seja, digamos, um consultor e você converse com ele, com ela e te diz, você poderia se qualificar para esse visto. Isso não é possível ser feito a não ser que seja um advogado, porque só um advogado pode dar o conselho legal. Agora, além disso, uma vez determinada a maneira que você vai emigrar, qual é o processo correto para você, o advogado, a importância do advogado não termina aí. O advogado acompanha o seu caso. O advogado é o que vai manter aquela linha aberta de comunicação que tem que existir entre o cliente e o advogado, manter contato com a imigração, saber como está andando o seu caso e notificar o cliente de coisas conforme o caso dele ou dela vai avançando. Então, somente o advogado pode te dar os conselhos, as estratégias, as possibilidades de como um caso pode iniciar, como ele vai decorrer e qual seria o possível resultado, porque um advogado jamais pode dar uma garantia. Nós somos proibidos pela ordem de advogados de dar essa garantia por razões óbvias. Então, o advogado ele tem aquela capacidade de formular uma opinião sobre um possível cliente para ver se ele tem a capacidade de ter um caso bem sucedido. Doutora Ingrid, é importante fazer isso antes, no planejamento da ida, porque se você entra com o visto errado e depois quer mudar, é mais trabalhoso, né? E até arriscado. Lógico, planejamento é a palavra-chave no mundo imigratório. A pessoa que pensa em emigrar para cá deve sentar com a sua família, seu cônjuge, seu parceiro e fazer aquele planejamento de linha de tempo, o que eles acham que podem fazer, quando, e aí, nesse momento, procurar o advogado ou advogada de imigração. Porque entrar pela fronteira, nem pensar. Péssima ideia, não façam. Vir com visto armado, também não deve fazer. Então, para você entrar pela porta da frente e fazer um processo correto que vai te dar aquele sonhar, o grande sonho de uma vida aqui nos Estados Unidos legalmente, você tem que procurar o advogado antes de você tomar uma decisão de vir.
porque às vezes uma ação até inocente fazem um visto e depois começam a fazer coisas que viola os termos daquele visto, pode ter repercussões num possível futuro visto de imigratório, como um pedido de green card. Entendi. E uma coisa específica que eu queria trazer hoje para você comentar, Ingrid, é que muita gente. Bom, o Brasil é um país muito miscigenado, tem descendente de tudo. Eu mesmo sou italiano, por exemplo, tem muita gente que é descendente de espanhol, português, alemão. E existe um visto, que é um visto muito comum aqui, meus vizinhos vários têm, né? Que é o visto de investimento, porque no Brasil para o brasileiro é quase proibitivo. Só gente muito rica consegue. É 5, né? Se eu não me engano. É B5. B5. E aí muita gente consegue esse caminho pela descendência europeia do E2, que aí você tem uma necessidade muito menor de investimento, tem uns quesitos lá, né? Tem que empregar não sei quantas pessoas, não sei o quê, mas esse visto, muita gente tem o italiano, o espanhol e o português não podia. E agora a novidade, então, é que o descendente de português, ele também pode fazer o E2. Explica um pouquinho esse visto e o que mudou. Sim, isso foi uma notícia fantástica, porque, como sabemos, no Brasil tem muita descendência portuguesa e temos muitos brasileiros que já possuem a cidadania portuguesa. Ou os que não, ou os que estão elegíveis deveriam realmente procurar e correr atrás. Esse tratado permite a um cidadão desses países, que agora inclui Portugal, fazer um pedido no visto E2, que é um visto de não imigrante, é um visto de investidor, mas ele não requer aquele investimento astronômico do EB5, que são quase $1 milhão. E sempre perguntam, mas quanto que eu tenho que investir? É uma pergunta muito válida e a resposta sempre é a mesma. O valor não tem um valor mínimo. O valor necessário para o E2 é aquele valor que vai poder atingir a abertura ou o início do seu negócio ou seu empreendimento. Então, em outras palavras, se a pessoa chega para mim e fala: oi, doutora Ingrid, eu quero abrir um restaurante com 100 mesas, eu quero ter 30 funcionários, eu quero um restaurante enorme. O investimento vai ser alto, vai ser bem alto. Agora, se a pessoa é, digamos, na área de alimentícia, vamos ficar na área de restaurante. Eu quero abrir um café, eu sempre trabalhei em cozinha, é meu sonho, eu quero abrir algo que só serve café da manhã e um lanchezinho e fechamos a 1 hora da tarde. É óbvio que esse investimento vai ser muito menor. Então, não tem um valor mínimo, é aquele valor necessário para tornar realidade aquele empreendimento e com um pouquinho de capital de giro. Temos que ter um plano de negócios, o número de funcionários é outra pergunta, mas quantos? Não tem exigência, é o número necessário para você abrir as portas do seu negócio. Então, e vai ser avaliado caso a caso, né? Pelo Estado. Eu conheço alguns casos, tá? Porque outra possibilidade, além de abrir, é comprar algum negócio existente. Exatamente. Gente que comprou. E só para o público ter noção da ordem de grandeza, eu conheço gente, porque a resposta é sempre assim, depende do tamanho do investimento, que é o que a doutora Ingrid está explicando. E claro, se você botar lá um projeto de $250 mil, 300, a chance de você ser aprovado é muito maior do que um de 50. Mas eu conheço gente que com menos de $100 mil abriu ou comprou coisa existente e conseguiu esse visto. É possível. Sim, é possível. Nós mesmos já fizemos. O que temos que focar é na estrutura da empresa, do negócio, seja a compra do negócio, seja a compra de uma franquia. O importante é que não seja um investimento marginal e todo investimento já tem que ser gasto. A imigração quer ver que você tem um compromisso com o país e que você vai gastar o dinheiro, fazer toda a estrutura e depois pedir o visto. E esse não vai dar o green card, mas você pode ir renovando de 5 em 5 anos e ficando. Exatamente. Ele não tem um caminho para o green card, mas a beleza, Rodrigo, do E2 é que ele te dá o visto, geralmente ele é concedido por 5 anos e você pode ficar renovando indefinitivamente. Mas a beleza é que o cônjuge do aplicante recebe a permissão de trabalho. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, os portadores de E2, digamos, o que tem um cônjuge, o cônjuge vai trabalhar numa empresa. E acontece que talvez essa empresa queira patrocinar a pessoa para um pedido de green card, digamos, um EB3. Ou o portador do E2
pode até ser elegível para outro visto, como o EB2, o visto de habilidades excepcionais, que talvez não pôde fazer logo, por várias razões, tempo, crianças em escola, e quiseram vir um pouco antes para empreender primeiro, também é possível fazer uma mudança de status de E2 para um outro tipo de visto. Entendi, perfeito. E, bom, o assunto não poderia também escapar disso hoje, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, Ingrid, a respeito de asilo político, como é que funciona isso na prática, ou riscos de extradição. Tem gente que fica com esse receio, porque estavam falando até do presidente, né? Querendo extraditar o presidente, um congressman, o Joaquim, eu esqueço o sobrenome dele, é do Texas, é um bastante esquerdista. Ele chegou a subir na tribuna e pedir a extradição do Bolsonaro. Como é que funciona um pouquinho essa questão do asilo político? Olha, eu não creio que o ex-presidente Bolsonaro esteja pensando em asilo político. Eu não tenho ideia, não tenho essa informação. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: existem certos membros do Congresso, como o Castro, o Ocasio Cortez, Ilhan Omar e o Takano da Califórnia, que começaram com essa pressão, fazendo essa pressão no presidente Biden. Eu ser sincera, Rodrigo, eu espero, não creio que o presidente Biden vai ceder a esse tipo de pressão, porque a pedir a extradição ou a expulsão de um ex-presidente de um país que é um dos maiores aliados dos Estados Unidos e na área de comércio um grande aliado dos Estados Unidos, eu acho que causaria tanta polêmica, então seria uma polêmica caótica. Não creio que isso iria acontecer, que o presidente Biden ia fazer isso. Porém, como tudo é possível, se a pressão continuar muito, pode ser que vejamos algo acontecer. Mas é importante notar que alguém como o ex-presidente Bolsonaro, ele possui o visto A1, que é o visto reservado para diplomatas, presidentes de outros países. É uma cortesia que os Estados Unidos oferece. Quando essa pessoa, digamos, o ex-presidente Bolsonaro, quando ele vem aqui em papel oficial, ele sempre utilizaria o visto dele A1. Se ele, uma vez que ele não é mais presidente, que agora, a partir de 1º de janeiro, ele acabou o mandato dele, o visto A1 dele poderia não ser mais válido. Mas é uma questão tem que ser tratada com muito cuidado, porque aparentemente o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, entrou aqui antes do término do mandato dele. É o que diz a mídia. Então, antes do mandato terminar, ele tinha o A1. Após o mandato terminar, ele poderia ficar nos Estados Unidos por um período de 30 dias e depois, se quiser, poderia pedir uma mudança de status, caso ele queira ficar. Agora, falar sobre extradição, o presidente dos Estados Unidos não tem esse poder pleno de extraditar alguém. É um processo de mais ou menos 6 passos que tem que começar com o Brasil, nesse caso. O Brasil teria que fazer toda a documentação ou pedido formal de extradição. Com uma condenação, né? Claro, tem que ter uma condenação. Uma base. O crime tem que ser previsto nos Estados Unidos, por exemplo, crime de opinião aqui nos Estados Unidos com a primeira emenda não existe. Então, se você tentar colar essa peixe aqui, o governo não vai te mandar embora. Não tem crime de opinião. E a extradição é um processo tão longo, Rodrigo, como eu disse, mais ou menos 6 passos, e quem faz isso é o Departamento de Estado. Eles recebem o pedido do país requerente e começam as investigações, tem ação judicial, é um processo muito complexo e não é algo que acontece de um dia a dia. Isso pode demorar anos. O último precedente que tivemos parecido com isso foi com se não me engano, em Panamá. Foi o Martinelli, de Panamá, que aconteceu algo um pouquinho similar e começou esse pedido de extradição, depois ele foi absolvido e continua seguindo a vida dele política. Então é algo muito complexo, as pessoas têm que ter cuidado em começar a falar sobre extradição do ex-presidente Bolsonaro, porque, por enquanto, pelo que eu vejo, pela minha pesquisa, meus contatos, não tem nenhum pedido do Brasil de prisão, de ordem, não tem nada que foi realmente, ele não foi condenado a nenhum crime, por enquanto que eu saiba.
Então, falar de extradição, eu acho que está muito cedo. Entendi. Eu acho até... É curioso isso, porque a gente vê a diferença do político para o jurídico, né? Quer dizer, e como nos Estados Unidos, graças a Deus, ainda existe lei, né? Justiça. Então não é uma coisa assim, a vontade política, não, porque o Biden agora é mais próximo do Lula. Não funciona assim, seria uma republiqueta se funcionasse assim. Não funciona assim. O presidente Biden, ele tem os poderes dele e aqui a lei funciona. Talvez, às vezes, não funciona como o americano naquele momento quer, mas no fim do dia as leis aqui funcionam, seja o presidente democrata, seja o presidente republicano, eles têm os seus deveres, eles sabem até onde podem ir. Existe aquela polêmica, aquela conversa, eu vou fazer, mas no fim do dia eles seguem ao risco as leis, e a nossa Constituição aqui nos Estados Unidos, ela é muito forte, ela não é um documento vivo que pode ser mudado e adicionado e cortado, não. Ela é um documento muito... É difícil até de explicar a Constituição, não se mexe na Constituição. Ainda mais com essa configuração da Suprema Corte que temos hoje. Na área política, é muito perigoso. Então, o mundo jurídico aqui, ele funciona e tem esse bate-boca político de lá e para cá, e democrata, e republicano, mas no fim do dia, eu quero sempre acreditar que a lei vai prevalecer e tudo vai ser seguido ao pé da letra. Perfeito. O que, aliás, é um alerta para quem quer vir, venha dentro da lei, senão vai se complicar, e use a assessoria de quem entende. Ingrid, muito obrigado. Temos aqui mais de 2.300 pessoas nos acompanhando ao vivo. O vídeo vai ficar gravado. O melhor jeito de te contactar acho que é pelo Instagram. Vão lá pelo Instagram, a página D de dado, M de Maria, Visa Law, né? E vocês tirem as dúvidas com a doutora Ingrid e, se for o caso, estiverem ali elegíveis para algum visto na conversa, façam por um escritório sério, porque isso é muito importante para chegar com o pé direito. É verdade, é verdade. Muito obrigado, doutora Ingrid. Até semana que vem. Obrigada, Rodrigo. Nos vemos. Tchau, pessoal. Tchau. Boa semana. É isso, turma. Muito obrigado. Amanhã temos Biblioteca do Consta. Sexta-feira, a live Tudo Consta. Valeu!